Se você clicou nesse vídeo, com certeza você é fã de anime. E como todo bom fã de anime, você, melhor do que eu, até porque eu sei que do outro lado se encontra um expert na matéria, sabe muito bem que esse universo já nos brindou com diversas obras incríveis, como Dragon Ball, Naruto, Death Note, Attack on Titan e por aí vai. Da mesma forma que esse universo já nos brindou com diversas obras memoráveis, ele também já nos aterrorizou com obras que tinham de tudo para serem espetaculares, mas que acabaram por decepcionar os fãs. Então, sabendo disso, eu hoje decidi trazer para vocês 7 animes que precisam de um remake, de uma segunda chance para poder conquistar os fãs, seja por causa da história apresentada, adaptação, final ou até mesmo animação. Ficou curioso para saber quais obras são essas? Então me acompanhe. E aí, Ignorers Master aqui para falar de anime. Hoje nós vamos abrir a caixa de Pandora desse universo. Vamos falar sobre frustração, expectativas esmagadas e, acima de tudo, o crime que alguns estúdios de animação cometeram com histórias que tinham de tudo para serem obras-primas atemporais. Se você gosta de verdade desse universo de animes, você sabe exatamente do que eu estou a falar. Não existe nada pior do que passar anos a ler um mangá, criar teorias, imaginar as lutas ganhando vida com coreografias fluídas e uma trilha sonora de arrepiar, para depois ligar a TV e dar de cara com um show de horrores que parecem terem sido elaboradas por alguém que só viu a capa do mangá. E embora existam diversas obras que tinham de tudo para ocupar um lugar no nosso coração e na nossa memória, mas que ao invés disso deixaram uma cicatriz feia no nosso peito, como aquela que o Mihawk fez no Zoro, existe sim uma forma de fazer com que essas obras agradem ou voltem a agradar os fãs. E o jeito em questão é simplesmente fazer um remake. As obras em questão você saberá já já. Só que antes disso, antes de eu soltar o verbo e começar o massacre contra esses desastres, você já conhece a nossa tradição, não? Para mais vídeos como esse sobre animes ou sobre outros temas ligados à cultura pop, como filmes, séries, mangás, quadrinhos e muito mais, se inscreve nesse até então pequeno canal sobre cultura pop. Nos ajuda a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais fãs desse universo incrível. Se inscreve, deixa o like e ativa o sino das notificações. Desse jeito, você será um dos primeiros a estar por dentro das últimas novidades desse universo. Valeu por tudo e voltando pro vídeo. Começamos com Nanatsu no Taizai. Vamos começar pelo caso mais emblemático e doloroso dos últimos anos. Nanatsu no Taizai começou como um dos maiores fenômenos mundiais da sua época. As 2 primeiras temporadas, produzidas pelo renomado estúdio A1 Pictures, entregaram tudo que um fã de shonen queria. Lutas dinâmicas, uma trilha sonora épica e uma animação fluida que fazia jus ao traço do autor Nakaba Suzuki. Tudo parecia perfeito, até chegar à dolorosa 3ª temporada. Devido aos problemas de produção, prazos impossíveis de serem cumpridos e ao fracasso do filme Pioneiros do Céu, que não rendeu o esperado, o estúdio A1 Pictures abandonou o barco. E assim que eles saíram, o projeto caiu no colo do estúdio Bean, que por sua vez estava com a agenda superlotada e acabou terceirizando a animação para um estúdio menor chamado Merge Jack. E com tantas trocas de direção, adivinha qual foi o resultado? Simplesmente uma das maiores humilhações da história dos animes. Eu lembro bem dessa época. A temporada estava visualmente horrível. Só que mesmo assim, por causa da boa história, muita gente tinha esperança de que um dia as coisas iriam melhorar. Principalmente na tão aguardada luta do Escanor contra o Meliodas. Eu, particularmente, e mais pessoas ao redor do mundo, tínhamos a esperança que ao menos nessa luta do Escanor contra o Meliodas, o estúdio iria fazer um bom trabalho. Mas eles simplesmente entregaram o mesmo lixo de sempre. A luta mais aguardada da obra virou uma piada mundial. Tivemos quadros estáticos, anatomia completamente distorcida e, para piorar, o famoso sangue
branco. A queda de qualidade foi tão brutal que o anime nunca mais se recuperou e as temporadas finais simplesmente foram uma tortura visual. A terceira temporada em diante de Nanatsu precisa desesperadamente de um remake. Mas se quiserem fazer toda a obra, não tem problema, eu assisto. E se for para fazer um remake, por favor, não matem o Escanor. Coloquem ele em coma ou façam como o Guy e coloquem ele numa cadeira de roda. Seguimos com One Punch Man, segunda e terceira temporada. Se a primeira temporada de One Punch Man, produzida pela Madhouse em 2015, é considerada o ápice absoluto da animação de ação da década passada, tudo que veio depois se transformou em uma crise de ansiedade para os fãs. A direção de Shinjo Natsumi, na primeira temporada, reuniu os melhores animadores freelancers do Japão, criando sequências de combate em curta distância que pareciam absolute cinema. Isso mesmo que você ouviu. A primeira temporada inteira de One Punch Man foi feita por freelancers. E eles fizeram um excelente trabalho. Um exemplo prático é naquele confronto entre o Genos e o Saitama. Isso aqui para não falar da luta final contra o Boros. Depois do sucesso da primeira temporada, tudo que os responsáveis precisavam fazer era repetir o que deu certo na segunda, mas isso não aconteceu. Quando a segunda temporada chegou, o projeto mudou para o estúdio JC Staff, que é mais conhecido por comédias românticas e por um estilo de anime que é conhecido como Slice of Life, que nada mais é que obras mais pé no chão, focadas em problemas do dia a dia, como ir à escola, trabalho e etc. Por causa dessa mudança, a animação perdeu o dinamismo. O uso de texturas metálicas digitais nos personagens como o Genos ficou simplesmente horrível e o soco do Saitama perdeu completamente o seu impacto. A segunda temporada tinha diminuído em relação à primeira, mas ainda dava para assistir. Só que, já dizia o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. E no caso de One Punch Man, isso aconteceu. A produção da terceira temporada gerou críticas pesadas por parte dos fãs por causa das prévias apresentadas. Só que mesmo com os trailers visualmente ruins, muita gente tinha a esperança que as coisas iriam melhorar na estreia, mas isso não aconteceu. O mesmo estúdio que diminuiu a qualidade da segunda temporada arruinou completamente a terceira. A luta dos heróis contra a Associação de Monstros exigia um nível de fluidez que o estúdio claramente não conseguia entregar sem ter que recorrer a truques visuais baratos e borrões durante a movimentação dos personagens. E adivinha qual foi o resultado? Simplesmente um show de horrores que precisa ser completamente refeito. Número 3. Soul Eater. O caso de Soul Eater, produzido pelo estúdio Bones em 2008, é diferente dos anteriores. O anime é bom, a animação é fluida, o estilo visual gótico inspirado no Tim Burton é único e as coreografias de luta junto das armas de combate são excelentes até os dias de hoje. Mas ué, então qual é o problema do anime? O final. Na época em que o anime estava a ser produzido, o mangá de Atsushi Okubo ainda estava longe de terminar. Só que em vez de se inspirar em Bleach e Hunter x Hunter, que são os reis do hiato, ou mesmo criar uma temporada de preenchimento como o Naruto fez várias vezes, o estúdio Bones decidiu seguir por um caminho mais ousado, criar um final completamente original para o anime. Tudo começou a partir do episódio 36 e o resultado? Simplesmente um desastre narrativo, vilões a serem derrotados de forma simples, arcos de personagens cortados e a batalha final sendo decidida com o incrível soco da coragem. Nem o Saitama possui tanto poder. O final da obra ignorou toda a lógica do sistema de almas construído até o momento. Quem lê o mangá sabe muito bem que a história vai muito além, com batalhas melhores, a evolução absurda da Crona e um desfecho digno para o Death the Kid. Para esse caso, os fãs precisam de um final igual ao do mangá, e não o que foi apresentado no anime. Tokyo Ghoul. Quanto é 1000 menos 7? 993 formas de quase morrer de desgosto. Estamos todos de acordo que o mangá de Suishida, que é Tokyo Ghoul, é uma obra-prima de terror psicológico, drama e tragédia. Ele explora a mente fraturada de Ken Kaneki de forma profunda e visceral. Quando o estúdio Pierrot lançou a primeira temporada em 2014, o anime foi um sucesso absoluto, ainda mais com aquela obra de arte que é a música de abertura e o final da primeira temporada, que é justamente quando aparece a famosa frase, quanto é 1000 menos 7. Tudo que a Pierrot precisava fazer era repetir a fórmula e se basear no mangá. Simples. Mas em vez de fazer isso, eles simplesmente decidiram inventar moda. E o resultado?
lixo. Simplesmente cometeram um crime que merece passar pela tortura do 1000-7. Tudo começou na segunda temporada, intitulada de Tokyo Ghoul Raiz de A. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. O estúdio decidiu criar uma rota alternativa onde o Kaneki se junta a Ogiri, justamente a organização que o torturou, que não faz o menor sentido. E se você acha que parou por aí, espera que ainda piora. A lei de Murphy não falha. As coisas viraram uma tragédia completa quando chegou a hora de adaptar Tokyo Ghoul Re. Para tentar corrigir o erro de rota alternativa criada na temporada passada, o estúdio começou a fingir que os eventos do mangá aconteceram, o que deixou o espectador do anime completamente confuso. E para piorar ainda mais, eles simplesmente resumiram mais de 120 capítulos do mangá em apenas 12 episódios na temporada final. Arcos inteiros foram resumidos em 1 minuto de tela, lutas épicas viraram cortes e a animação decaiu. Sabe qual é a pior parte de tudo? É que o estúdio responsável por esse anime é o mesmo responsável por Naruto e Black Clover. Tudo bem que Naruto também teve as suas falhas de animação, mas mesmo assim, Naruto é um excelente anime. Tokyo Ghoul foi completamente triturado e merece um remake urgente que trate a história com o peso emocional que ela realmente tem. Número 5. Berserk. Falar de Berserk no mundo dos animes é pedir para literalmente passar raiva. A obra-prima máxima do falecido mestre Kentaro Miura possui uma das artes mais detalhadas, sombrias e impressionantes já vistas. E, ironicamente, as adaptações nunca conseguiram entregar ao menos 10% desse material. A versão de 1997 até que teve um bom começo, mas foi cancelada. E segundo as minhas pesquisas, o motivo do cancelamento é que a temporada foi apenas feita para impulsionar as vendas do mangá. Até aí tudo bem, mas o verdadeiro crime aconteceu justamente na adaptação de 2016 e 2017, produzidas pelo estúdio Gemba e Milipense. Sabe aquela frase que duas cabeças pensam melhor do que uma? Não se aplica aqui. Os estúdios decidiram simplesmente fazer o anime inteiramente em CGI 3D de baixo orçamento. O Guts parecia um boneco de videogame de fliperama dos anos 90 e os movimentos eram todos robóticos. Até GTA Vice City tem gráficos melhores. Berserk não precisa apenas de um remake, ele precisa de um estúdio de animação que encare o projeto como um evento, trazendo o traço detalhado à mão para as telas. Blue Lock, segunda temporada. Aqui, o exemplo mais recente da nossa lista de desilusões. Blue Lock estourou no mundo inteiro com a sua primeira temporada, trazendo uma abordagem completamente inovadora para o futebol. O anime trata o esporte como um Battle Royale de egos e puro instinto assassino. A animação do estúdio 8-bit na primeira fase tinha dinamismo, as auras dos jogadores eram imponentes e os lances tinham velocidade. Já na segunda temporada, o estúdio claramente não deu conta do recado e o anime virou uma piada na internet, sendo batizado pelos fãs como PNG Lock. Em vez da animação fluida para retratar um esporte que exige movimento constante, o que vimos na tela na segunda temporada foi uma sucessão de imagens estáticas arrastadas de um lado para o outro, com a linha de velocidade no fundo. Os jogadores pareciam estátuas flutuando pelo gramado. O combate corpo a corpo tático do futebol, as disputas de ombro e a corrida pelo espaço viraram um show de slides de PowerPoint. Tudo bem que no final da temporada conseguiram apresentar algo digno, mas de modo geral, a segunda temporada de Blue Lock precisa ser refeita. E por fim, Ninja Kamui. Simplesmente o caso que mais me tirou do sério. Um anime que tem o título Ninja, mas que foi tudo menos ninja. Ninja Kamui foi dirigido pelo lendário Sung-Ho Park, o mesmo diretor da primeira temporada de Jujutsu Kaisen e do filme Jujutsu Kaisen Zero. Fora isso, o anime foi animado pelo estúdio E&H Production. O anime começou o ano de 2024 como queridinho dos fãs de ação hardcore. Os primeiros episódios entregaram algumas das melhores coreografias de artes marciais e combates com espadas já vistas na história das animações modernas. Era sangue, velocidade, câmeras giratórias e impacto puro. Parecia mais uma obra que tinha vindo para ficar, mas fomos completamente iludidos. Tal como o teu último relacionamento.
O anime simplesmente decepcionou todo mundo quando decidiu abandonar a essência de combates ninja realistas para introduzir armaduras tecnológicas. A partir do momento em que o protagonista e os vilões vestiram trajes robóticos de metal, toda a física e fluidez das lutas corporais foram jogadas para o lixo. Os combates viraram uma poluição visual de faíscas de CGI, jatos de luz e robôs a lutar pelo ar. Tudo isso fez o anime perder completamente o peso que o combate marcial humano tinha nos primeiros episódios. Ninja Kamui precisa urgentemente de um remake, ou se calhar de uma linha temporal alternativa em que o foco seja puramente as batalhas corpo a corpo. O que todos esses casos nos ensinam é que um bom mangá nem sempre resulta em um bom anime. A indústria da animação japonesa muitas vezes peca pelo excesso de produções em massa, prazos desumanos e comitês que priorizam o lucro rápido sobre a qualidade artística. Quando um estúdio erra na adaptação, ele não só prejudica o investidor, como também destrói o sonho de uma comunidade inteira de fãs. Mas Ignorers, me digam, qual desses animes foi a maior decepção para vocês? Qual deles merece prioridade na hora de ganhar um remake? Esqueci de mencionar algum? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês, pela inscrição no canal e por fazerem o nosso espaço nerd crescer aos poucos. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sino das notificações e conferir o vídeo que irei deixar aqui. Por agora é tudo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.